Beleza. Então, iniciando agora aqui no Blender, vou começar com um objeto padrão, tá? Sobre as preferências, né? Depois que você configurar, vamos supor, para você deixar esse céu que eu tenho aqui, vamos ver se eu vou deixar em GPU também. Você vai ter que vir aqui, ó. Calma aí. O Edit, Shading, né? Que é essa aba. Bem aqui no World, você vai... Eu vou apagar isso aqui. Talvez vocês tenham alguma coisa assim, sabe? Com esse Word Output. Mas vamos lá, você aperta Shift A. Para apertar não tá, era só você vir aqui adicionar a saída, né? Saída mundo. Você deixa ela aí. Aí você aperta Shift A, Sky Texture. E aí o Color você vai colocar aqui no Surface. Beleza? E aqui você já vai ter o Surface, tá vendo? Aqui que eu tenho um ponto de luz, tá? Então, por exemplo, quando você não tiver nada aqui, é para estar tudo escuro. E aí esse ponto de luz aqui, você consegue clicar nessa setinha aqui para mover ela, você consegue iluminar o seu objeto, tá vendo? Conforme você vai arrastando. Então eu vou apagar ela aqui, eu não vou precisar dela. Shift A, Sky Texture, tá vendo? Sky, SKY, Texture. Color você vai colocar no Surface, beleza? E aqui eu já vou ter um horizonte, sabe? Então aqui eu vou deixar um tom mais azulado, né? Para ficar mais natural. Opa, você consegue deixar assim. Se eu quiser fazer uma hora mais azul, né? Adicionar um pouco de área aqui, ó. E você consegue deixar um tom mais bonitinho, amigável. Para variar, essa impressora tá fazendo barulho, né? Porque tá imprimindo, tô imprimindo uma peça. Eu vou fazer um vídeo no canal do PO que ela teve aqui, cara, de... É um problema que é cíclico em alguns materiais, como o PLA. Vai emprastando dentro do bico, daqui a pouco a máquina para de funcionar, é bem difícil identificar. Normalmente a galera manda para manutenção. Vou fazer um vídeo no canal falando sobre como dar conserto nisso. Beleza, voltando no vídeo aqui, ó. Vamos lá em Layout. Meu PC, ó, o que acontece? Para você renderizar usando Cypress, você tem que ter um PC legalzinho. Se não, seu PC você coloca no Eevee, que dá conta também, tá vendo? Fica parecido, fica bem legal. Eu vou usar o Eevee aqui porque fica bem rápido. Então, essa câmera é boa. Vou fazer uma máquina de solda, tá? Tirei da cabeça agora. Então, por exemplo, eu trabalho em uma empresa de design. Se você trabalha na empresa de design, você já deve manjar de ferramentas até mais eficientes que o Blender. Mas vamos supor que você quer começar nessa área, quer começar a pesquisar essas coisas e quer fazer seus próprios designs. Você entra no Blender, né? Vê essas videoaulas aqui e aí vai conseguir fazer os desenhos. Na prática, vamos lá. Eu tenho um cubo, toda máquina de solda, se eu pegar de cabeça aqui na memória, vão parecer um bloco retangular, né? Mas é uma maquininha simples, tá? Exab, alguma coisa assim. Beleza. Eu posso partir de polígonos, tipo um desenho bem simples, né? Vamos colocar essa saída aqui. Essa daqui. Eu já vou, no meu workflow, já vou pintando já para não ter, sabe, confusão. Então você adicionar o material, você clica em New aqui. Material, eu vou colocar cor base. Ela vai ser uma máquina talvez aí branca, né? E ó que legal. No Cycles isso fica melhor, tá? Você consegue aumentar o metálico da tinta. Você consegue diminuir o roughness, que é o quão reflexivo é esse material. Aqui parece que ele está ficando transparente, mas na verdade ele está refletindo, tá? Tá vendo? Eu deixei um metálico alto, um roughness quase zero, isso aqui vira um espelho. Tá vendo? No Cycles, olha como é que funciona. Cycles, Tá vendo? Na verdade muda muito o Eevee pro Cycles. Nesse sentido aqui, eu ainda não estou usando o total das texturas. Mas vou deixar uma cor mais ou menos assim. Vou deixar um metálico. Bem aqui eu vou colocar uma cor mais escura. Vou colocar um cinza. Deixa mais escuro esse aqui. Beleza.
Bem aqui também vou deixar mais um cinza. Esse mesmo material. Certinho. Uma coisa que traz uma... Como ele está bem low poly, esses cantos aqui estão muito vivos. Acredito que se você apertar Ctrl A, Scale, que é aplicar a escala para todo esse objeto. E eu não vou ensinar sobre modificadores por enquanto. Apertar Ctrl B, eu consigo dar uma... deixar os ângulos menos vivos, entendeu? E aí você consegue deixar algo mais realista assim. O problema de usar essa técnica aqui é que na hora que você for extrusar de volta o material, ele vai voltar pela metade. Mas aqui não tem problema porque estou trabalhando assim só para falar o básico da máquina. Bem, aqui eu posso adicionar um texto. Eu vou colocar aqui adicionar texto, tá vendo? Ele aparece desse jeito. Você aperta R para rotacionar, Z rotacionar nesse eixo. E eu posso colocar na mão aqui, né, para ele ficar 180, mas eu posso escrever 180 aqui no teclado numérico, apertar Enter, R de novo no eixo X, apertar 90 graus, né, que vai subir. Aqui ele desceu, então eu vou colocar menos 90, apago duas vezes, bem aqui no canto superior dá para ver, ó, menos 90, e aí ele fica em pé. Ó, a minha marca, vamos supor que eu já tenho uma marca de máquina de solda que eu queira fazer na cabeça, então eu vou chamar de Smart Welding, sei lá, inventei um nome agora, entendeu? Aí beleza, eu vou usar esse cursor aqui, deixar ela bem aqui, assim. Eu posso converter isso aqui para mesh, para eu poder, porque aqui ó, quando eu aperto o tab eu vou para edição, tá vendo? Eu posso converter para, tá vendo, ó, mesh. Isso aqui agora virou uma malha, uma face, tá vendo? Fazendo barulho esquisito com a máquina, como é? Pronto. Beleza, 10 minutos de vídeo. Aperto A, né, Tab A. Eu vou extrusar ela para trás ou para frente. Vou extrusar para frente aqui. Ctrl A para selecionar. Opa. Ctrl L você seleciona, por exemplo. Se eu cliquei nessa face, para eu não ter que selecionar essa face inteira, todo esse S aqui, eu posso apertar Ctrl L e eu vou selecionando ele inteiro, entendeu? Para me selecionar todos esses materiais, eu deixo assim. Você vê que tem algumas coisas selecionadas, algumas faces, outras não. Aperto Ctrl L e vai estar tudo selecionado. Eu venho aqui ó, e colo na superfície. A cor, eu vou adicionar uma cor aqui, vamos lá, um verde, esse tom de verde aqui. E aí pronto, você tem a sua mais ou menos aí o nome da sua marca. Vou fazer umas entradas de ar aqui. Vou adicionar esse cubo. Mas eu poderia fazer assim, de uma forma bem fácil. Tab no objeto. Vamos lá, S. Apertar S, que é Scale. X. Eu não ensinei esse comando, mas vocês já estão pegando mais ou menos aqui. Vou deixar assim. Eu vou Shift D para você poder, né, copiar no eixo X. Então aperto X e aí eu vou colar ele. Shift D X, Shift D X, Shift D X. Vou deixar essas entradinhas de ar aí. Para ser um decalque. Depois eu apago essa parte de baixo. E vou pintar isso aqui de preto. Como está uma face sobre a outra, né? Ele vai ficar com as faces sobrepondo com esse errinho. Então eu vou dar um scale para cima aqui e pronto. Tá bem básico isso aqui. Design de máquina isso aqui tá horroroso. Você consegue fazer outro, sabe? Você consegue, por exemplo, pegar esse cara aqui, dar uma leve levantada assim, ó. Até um pouco mais, talvez. Mas eu não vou. A ideia aqui é ser bem simples. Bem, aqui eu vou colocar um visor. Então eu vou adicionar aqui mais um cubo. Vou pintar com aquela cor que eu tenho base.
Shift SX, Scale X para diminuir, SY para aumentar nesse sentido aqui, e vou deixar o marcador assim, ó, bem aqui. Para ele, vou deixar uma cor mais clara nele, mesma cor de base do material, e vou Ctrl A, Scale, né? Que é, porque se eu não fazer isso, se eu não fazer esse Ctrl A Scale aqui, na hora que eu dar um Ctrl B, que vai ser o bevel, chanfrar essas vértices aqui, olha como é que ele vai chanfrar. Ele fez um oval, e eu queria que ele deixasse as pontas arredondadas apenas. Então eu dou um Ctrl A, Ctrl A, tem que ser fora do modo edição. Ctrl A, Scale, e aí quando eu apertar o Ctrl B, ó, tá vendo? Não vira um oval. Só se forçar muito, né? Mas é isso, ó. E aí eu vou girando o scroll do mouse aqui, e aí ele vai aumentando a quantidade de vértices. Lembrando que isso não é uma boa prática, tá? Isso aí pesa no modelo. O certo é fazer isso com o modificador. Mas o modificador eu vou ensinar depois. Aí beleza, Tab de novo, para fazer essa moldura. E pronto, tem uma moldurinha aqui, ó. Na verdade eu vou, para ficar um mostrador mais bonito, vou deixar assim, ó. Eu vou adicionar outro material, novo, vou chamar esse material de mostrador. Em Principal BSDF aqui eu vou colocar BSDF, eu vou colocar um Emission, que é emissão de luz, basicamente. Vou colocar um tom de verde, claro, e vou pintar ele, Assign, então ele vai ficar brilhando aqui. Vou aumentar um pouco o brilho. Então, ó, aqui já dá para você ver um negócio interessante do Emission. Se eu vim no Shade, onde eu tava, né, e diminuir a intensidade da luz aqui do... Sun Elevation, vou baixar aqui o sol também, ó, tá vendo? Vou deixar bem escuro. E olha só como é que tá o nosso mostrador, tá vendo? Tá brilhando. Você consegue aumentar o brilho dele aqui, né? No Cycles, cara, isso aqui fica bem melhor, por exemplo. Vamos ver. Cycles. Deixa eu aumentar esse tom de verde aqui, ó. Acho que tá bom. Então esse aqui já seria o mostrador da nossa máquina. Eu vou aumentar aqui a iluminação. Essa intensidade, a ligação dele aqui. E agora eu vou adicionar uns números aqui, a corrente na verdade da máquina, né? Vou sair do Cycles, que pesa bastante. E Layout, vou botar no Layout aqui para editar. E aqui eu vou adicionar um texto. Mais uma vez aqui você vai poder apertar R 90 graus, RY 90 graus, S diminui esse scale, bem aqui nesse Azinho aqui eu posso escolher a fonte que eu quiser. Então aqui em fonte, tá vendo? Eu posso adicionar uma fonte aqui. Então vamos ver quais fontes que eu tenho. Eu vou pegar uma fonte tipo digital para ficar mais na cara. Nossa, agora eu quero ver se eu achar esse monte de fonte. Análogo, alguma coisa. Talvez eu até já passei por ela. Caramba, cara. Eu não lembro de nome a fonte que parece assim um mostrador de máquina. Mas acho que nem tem aqui. Qualquer coisa eu pego mais quadrado aqui e testo. Olha só que dificuldade. Tá. Vou deixar essa daqui mesmo. Vou coar o bold.
eu vou escrever uma numeração da corrente, vou colocar aqui 15.00 ampere. Acho que aí basta. Beleza? Vou levantar ele um pouco aqui. Vou converter ele para mesh, né? Então eu clico com o botão direito do mouse, convert to mesh. Agora ele virou mesh A, E, X. Deixei ele um pouco relevado aqui, mas isso nem vai aparecer na prática. A cor dele eu vou deixar um novo, né? Vou chamar de escuro. Ele vai ser um preto máximo aqui. E eu vou dar um scale nesse número aqui para ele parecer mais digital, mas não tá legal isso aqui não, tá? É só para exemplificar. Beleza. Agora aqui eu vou desenhar um mostrador, adicionar, cilindro, RY, 90 graus. Aqui eu vou apertar Scale e apertar, na verdade você aperta E, né? E aí Scale, e você reduz aqui com o mouse, tá vendo? Para fazer um potenciômetro, eu aperto E, X. E aqui eu posso pintar ele inteiramente de preto, né? De escuro também. E bem nessa faixinha aqui, ó, eu posso adicionar o segundo material, mais um material aqui, que é o material da base, né? Não é a base, é o material burn. Beleza, aqui eu tenho um potenciômetro. Eu acredito que isso aqui está muito escuro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Shift Ctrl A. Eu vou adicionar esse material, Assign. Eu vou apertar I, E, S. Então aqui eu tenho o corpo do potenciômetro. Eu copiei ele, Shift D. Eu vou dar um Rotate aqui no X para deixar ele assim. Então seria como se fosse a outra casa decimal dessa máquina só daqui. Bem aqui eu consigo fazer os conectores. O conector ele é comercial, tá? Mas vocês podem, sei lá, bolar os seus próprios aí. Gira ele. Manter essa cor. E aqui, ele é o conector da máquina de solda, então eu vou abaixar ele aqui. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Essa superfície, quer dizer, Ctrl para você ir levando, E, X. Agora você aperta Ctrl L para selecionar todo o objeto, S, X. Então o seu conectorzinho fica aí, ó, na máquina. Bem aqui eu vou fazer aquela peça de cobre, que é da parte do conector mesmo, né? Então eu vou criar um novo material, novo. Eu vou adicionar aqui uma cor de cobre, de latão, uma coisa assim. Vou aumentar o metálico dela no máximo, quase, e o roughness no 0. Assign e aumenta esse dourado aqui. Beleza. Vamos lá. Eu vou selecionar essa aresta aqui. Opa. Bastante escuro, mas não tem problema. E essa aresta também. Estou com o Ctrl pressionado, eu vou clicando nela, vai indo, tá? Eu vou apertar o botão direito agora. Mark Sharp. Agora eu tenho essa peça afiada. E Ctrl L em todo o objeto. Vou dar um Shade Smooth. Vai deixar tudo smooth, tudo macio aqui o negócio, mas não tem problema. Fez. Tá, tem que ser no Face, tá? Para você poder fazer isso. Dá Ctrl L, clica aqui no Face. Você pode apertar também o botão 3, né? O 2 é para esta, vértice, 2, 3, né? Então aqui eu vou esmufar todo o objeto, né? Olha lá como é que ele ficou. Aqui eu vou
deixar flat. Aqui, Ctrl Shift Alt. Shift Ctrl Alt, eu vou deixar isso aqui flat também. Shift Ctrl Alt, vou deixar isso aqui também flat. Vou dar um pouco mais de realismo. E vou deixar essa base também flat. Aí, beleza. Sai daqui também para não ficar muito esquisito. Flat. Aí, beleza. Eu vou dar um Shift D Y. Então aqui eu já tenho positivo e negativo. Parte da máquina, parte da frente da máquina. A maquinazinha que você compra no AliExpress, o driver dela, faz a sua carcaça e bota aí dentro, já vira o seu produto aí, né? Uma marca própria. Aqui eu vou desenhar o cooler. Nossa, para mim desenhar o cooler, eu já vou apresentar outra dica legal aqui também, que é o que? Essa extensão aqui, ó, tá vendo? Chama Blender Kit. Para baixar ela, você vem em Edit, Preferences, você vem em Add-ons aqui, Get Extensions, alguma coisa assim, extensões. E aí você vem em Add, Blender Kit. Se eu escrever só Kit, vamos ver. Blender Kit. Eu não sei se essa extensão tem aqui, cara. Qualquer coisa, vocês conseguem instalar essa extensão se você ir lá no site e baixar elas. Olha lá, Blender Kit, tá vendo essa daqui, ó, Blender Kit Free, tudo minúsculo e junto. Aí você clica em Install. Tá vendo? Eu já tenho instalado aqui, eu não vou refazer isso. Bem aqui nisso aqui, nesse primeiro quadradinho, você tem objetos. Você pode filtrar, você pode escrever aqui Free First. Então os pagos vão ficar por último. E você vem aqui, você coloca fan de ventilador. Né? Você tem essa fan aqui, tá vendo? Aí você pode usar ela no seu modelo. Você tem essas aqui. Tem essa de CPC. Tem vários tipos de modelo. Só que a ideia aqui, como eu quero ensinar a desenhar, né? Vamos desenhar uma basiquinha aqui. Então vou desenhar direto no corpo. Esse tipo de design que eu estou fazendo, ele é design destrutivo. Você pega um bloco e você começa a corroer ele, modelar ele. Então, por meio, você não consegue voltar atrás no objeto sem que edite diretamente as linhas, refaça todo esse processo, que é basicamente complicado. Eu transformo essa máquina de solda aqui em um bloco agora, quase impossível, por isso destrutivo. Existe um modo de desenho, que ele é outra metodologia, que você usa os modificadores. Então você só vai desativando os modificadores e o bloco volta a ser bloco como era antes. Beleza, o Fusion tem isso, tá? O Fusion você não... você pode escolher também dessas metodologias, mas normalmente os CAD, ele sai de um ponto e vai para um ponto que você já definiu. Então você desenha o parafuso, o sketch do parafuso, e aí você extrusa ele, faz as coisas, tudo bonitinho. O resultado final é o produto que você quer de fato. Aqui não, o resultado final de um artista depende do processo que está ocorrendo. Então isso aqui é uma área muito artística, assim, sabe? É uma coisa nova, assim, para engenheiros, quando eu conversei sobre e tava com essa ideia de dar essas aulas. Beleza, voltando aqui no Cooler, eu vou apertar 1, eu vou pro modo, né, de vértices, eu vou selecionar essa vértice aqui, as extremidades desse quadrado, eu vou apertar Ctrl Shift B e levar o mouse. Tá vendo que eu arredondei os cantos? Arredondei até mais coisas aqui, né? Aumentei a quantidade de arestas. Com o scroll do mouse você consegue aumentar mais ainda, deixar isso aqui mais nítido, né? Vou deixar um valor não muito alto para não ficar tão pesado. Eu vou arredondar esses cantos aqui, ó. Beleza? Eu vou pintar esse cara aqui. Eu gostei daquela cor branca. Eu vou afundar um pouco mais. Eu vou adicionar um novo slot aqui para material. Eu vou adicionar esse material aqui. Vou chamar esse material de plástico, ele tá sem nome. É sempre bom você nomear as cores, nomear os objetos, certo?
bem aqui, ó, esse cubo, eu vou chamar de máquina de solda. É importante você ter isso, porque na hora que você quiser mudar alguma coisinha, é legal você ter nomeado certinho para não se perder. Beleza, adicionei aqui. Na verdade ele vai ter que ser escuro, porque vai ser a parte de trás do fã. Beleza. Eu vou dar um Shift D aqui, diminuir. Essa área externa, Shift Ctrl Alt. Opa. Aí eu vou fazer tudo no Ctrl. Ctrl. E eu vou clicando. Esse do meu tiro. Vou adicionar esse material branco. Vou extrusar ele no eixo X. Vou levar para frente. Na verdade, E. Tá. Aqui eu não consegui. Por que eu não consegui? Ah, entendi. Ctrl Z, beleza. E aí, pronto, agora tem o objeto aqui. Legal, esse é o corpo do cooler. No centro dele, eu vou apertar 1. Eu estou vendo essa máquina de perfil. Aqui é a frente dela, eu quero ver o cooler. Então, para inverter, eu aperto 9, como na primeira aula. Vou deixar no centro possível que eu puder aqui, ó. É no olho, tá? Não precisa de tanta precisão aqui não, que isso aqui é só um protótipo, um rabisco. Cilindro, vou diminuir ele no scale. RY para rotacionar ele para cá, né? Para a gente ver ele de frente. 90, beleza? E aqui com o mouse 3, né? Que você apertar o botão de scroll, SX, e você traz ele para frente aqui, ó. Para fazer as hélices é bem simples. Eu consigo adicionar um plano ou um cubo. Eu adicionei um cubo, tá? SX. Beleza. E aqui eu consigo, olha, vamos deixar isso aqui bem, as hélicezinhas. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar um aqui, apertar 1, quer dizer 3, né? 7 estou vendo no de cima, 3, 9. E aí bem aqui eu vou deixar ele no centro. S, A. O eixo azul, tá vendo que a massa dele tá bem no meio? Eu vou deixar o centro de massa aqui no mais próximo possível. Na verdade vai fazer mais fácil. Setar a origem pro centro de massa. Beleza. Aí, Shift D, RX, 90 graus. Essas hélices aqui tá horrorosas, cara. Isso aqui tá só para esboço por enquanto. Vou dar um Shift D, S, SX, Shift D, S, opa, Ctrl Z. Eu apertei Shift Z você vai para o wireframe. Ctrl Z, SX, Shift D, S, dando esquerdo, certo? Aí beleza, eu tenho a face interna do cilindro aqui, né? Que vai ser o círculo onde vai correr as fãs. E aqui vou pressionar o 2 e selecionar as vértices. Shift Ctrl Alt, Shift Ctrl Alt. Por que ele não seleciona todos? Shift Alt, vou selecionar todos. Shift Alt, opa. Shift Alt de novo aqui. Aperto F. Na verdade, vou apertar E. Quer dizer, Ctrl E. Bridge, Edge e Loops. Ctrl E. E aí eu vou ter essa face aqui. Que faz a parte do fã. Agora, para ficar mais realista, para não ficar essa coisa horrorosa, eu vou apagar essas hélices aqui. Não ficou legal. Eu vou desenhar uma mais próxima de uma fã de verdade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz um Ctrl B, tá? Eu peguei o objeto,
Ctrl R, na verdade, scroll do mouse, e aí você aumenta os segmentos aqui na hélice. Então aqui eu vou puxar essa face para cá, porque eu quero fazer uma fã, entendeu? E esse cara aqui, ó, a gente rotaciona esse eixo Z. Eu vou dar uma pequena levada para ele para trás assim, vai fazer mais sentido. Bem aqui agora eu vou apertar Z, pode diminuir, entendeu? Esse lado aqui eu vou puxar mais, tá lá, e esse um pouco mais para frente. Eu tô fazendo na mão, galera, mas com o modificador essas coisas aqui fica bem mais fácil, tá? Aqui nessa hélice eu tô fazendo agora o ângulo da tangente do círculo para ficar mais arredondado. Agora que eu tenho uma hélice já, ó, eu vou colocar ela bem no centro aqui, diminuir, adicionar, diminuir um pouquinho mais, dar um SY. Tá vendo aqui que não abraçou direito? Eu vou deixar mais próximo. Vou apertar Wireframe, Z Wireframe. Eu vou selecionar essa aresta bem aqui, ó, que ela ficou lá dentro do objeto. Vou trazer ela um pouco mais para frente e vou levantar ela para cá. Beleza? E essa daqui, que é a ponta de ataque da hélice, eu vou deixar mais para frente. No objeto eu vou dar Ctrl A para dar o Scale. Vou selecionar essas faces aqui, ó, que é um pouco, tá muito afiado esse negócio, muito irreal. Selecionar essa outra ponta aqui. Vou dar um Ctrl B para deixar mais arredondada. Aí ficou tipo um ventiladorzinho mesmo. Bem ruim, tá? Mas é só para exemplificar. Isso aqui é uma aula, tipo, só para vocês verem como é que desenha sem usar modificador. Beleza? S, Z, aí, tá bom. Como o centro dele tá aqui, né? Eu vou ter dificuldade de pegar esse cara aqui, copiar, rotacionar aqui no eixo X, 180 graus, sabe? Normalmente dá pra fazer assim também, sabe? Mas eu acho que fica muito pesado. Mas vocês entenderam. Como eu tenho dois objetos em cada ponta, um em cima e outro embaixo, o centro deles dois é no meio. Então se eu apertar Shift D, clicar com o mouse, eu copiei. Agora eu tenho 4 fãs. Se eu apertar RX, agora eu tenho mais as 4. Né? Se eu apertar RX de novo, eu vou rotacionar. E aí, Shift D, cliquei, copiei. Agora eu tenho 6 fãs no ventilador. RX, e aí eu tenho mais essas hélicezinhas aqui. Não tá assimétrico, agora sim. Beleza? Olha o tamanho desse ventilador, cara, que exagero. Mas tá melhor, vocês entenderam? Se você ter paciência, você desenha uma fã dessa, deixa guardado numa pasta, salva o STL dela, deixa guardado numa pasta e aí você usa depois. Eu tô desenhando aqui em cima pra 36 minutos o vídeo, cara. Nossa, vai ficar muito longo esse negócio. Mas beleza. Fiz aqui a fãzinha mais ou menos, né? Eu vou selecionar as faces, Shift Ctrl A. Selecionei essa daqui, Shift Ctrl A. É que falando, se eu pudesse só ir colocando um bloco na tela, seria bem mais rápido. Eu vou dar um Shade Smooth aqui, beleza? Aí, ok. E aqui eu vou adicionar uns cilindrozinho que seria como se fosse o porta-parafuso, sabe? Deixei ele bem 3,9, beleza? Deixei ele bem aqui, tá parecendo uma fã de computador, cara. Shift D, opa, eixo Z, Shift D, Y, e agora aqui, ó. Beleza, galera? Esse centro aqui, esse cara aqui, eu vou até adicionar outra coisa. Vou adicionar essa daqui, ó. Ficou melhorzinho. Isso que exagero. Ó, tá gigante essa fã. Mas beleza. Smart Welding. O que dá pra fazer aqui? Dá pra gente adicionar uma alça. Cara, a alça dá pra... Putz. Eu vou fazer aqui bem escrachado mesmo, tá?
Eu tô com sono pra caramba. Coloquei um cubo aqui, Shift DX, coloquei outro cubo aqui. Essa alça dá pra fazer assim, ó. Eu consigo adicionar uma curva, Bezier, Circle, Path. Eu vou adicionar Path aqui. Você vê que ela tem uma linha, quando você aperta a Tab para editar ela tem vários pontinhos, tá vendo? Seleciona aqui o cursor. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Aqui que dá pra fazer. Sai do tab, sai do modo de edição, né? Eu vou diminuir ela. Entrei em modo edição, cliquei aqui nas extremidades e estou fazendo a curva. Então, SX, vou deixar ele encostado ali. Tá bom, aí tá bom. Tá vendo? Um arame, uma alça para pegar. Aí eu venho aqui em opções, data, né? Que é o propriedades do objeto, que é tipo uma linhazinha verde. Clico nela, eu venho em geometria. Tá vendo aqui o bevel? Eu posso fill caps. Os caps são as extremidades. Então você consegue preencher, tampar essas. Não precisa, mas eu vou tampar aqui. E aqui deixa eu ver aqui, acho que esse aqui, ó, depth, eu consigo, profundidade, eu consigo aumentar. Então aqui no meu caso, ó, o que eu fiz? Eu fiz tipo um cabo. A ideia aqui é eu fazer um cabinho de aço, sabe? Aqui eu vou aumentar a resolução, deixar ele bem cilíndrico. E aqui eu vou diminuir para não ficar um negócio tão zoado. Você pode usar aí no seu projeto uma corda de nylon, aí fica uma máquina de solda bem, sabe, básica mesmo. Essa máquina de solda tá horrorosa, tá? Mas assim, para você apresentar pro seu amigo que quer começar uma empresa de máquina de solda, sei lá, se você acha que consegue fazer uma mais barata do que as que tem no mercado, com a qualidade legal, vale a pena, porque não? Você pode começar um negócio e pode começar a ganhar dinheiro com isso. Tem os riscos, obviamente, né, de empreender, mas é isso, cara. E aqui eu vou deixar esse tom e esse mesmo tom aqui, ó. Aqui eu vou deixar toda vez aqui, ó, Ctrl J. Aí beleza. Para você renderizar a sua maquininha que você acabou de desenhar, deixa eu só fazer mais uns acabamentos aqui, ó. Tá, não foi nada, mas beleza. Você aperta, na verdade, você vai ter uma câmera aí, mas é que eu tenho uma câmera aqui. Você aperta Ctrl Alt 0, a sua visão vira câmera, entendeu? Então se você tiver, por exemplo, vendo isso aqui, ó, você aperta Ctrl Alt 0, a câmera fica. Se você apertar F12, você renderiza. Você tem imagem renderizada. Fica meio esquisito no Eevee. Então eu vou deixar aqui no Cycles e eu vou também adicionar um fundo para não bater direto nesse horizonte morto sem vida. Eu vou adicionar um plano, vou aumentar esse plano, vou entrar no modo edição, clicar nessa aresta aqui do plano, essa aresta aqui, ó. Deixa eu sair, né? No Cycles, entrar no Eevee. Vou apertar E, extrudar, e vou subir aqui, ó. Subir. Para você sair da câmera, tá? É só clicar no mouse 3 aqui, o botão de scroll, clicar nele e girar. Tá vendo? Virou um canto vivo isso aqui? Eu venho, ó, clico aqui, Ctrl B, e aí eu aumento a quantidade de vértices. Chego mais próximo. Mais próximo. Para que isso? Aperto o 0 para entrar na câmera. Sai aqui que esse ângulo não tá legal. Vou deixar esse ângulo aqui. Deixa eu aumentar esse cara aqui. SY, SX na verdade. Aí. A cor que eu vou adicionar aqui nele, ó, vai ser um metálico. Um roughness no 0. Outra coisa também é eu fazer um smooth aqui, ó. Para fazer smooth tem que estar na face. Lembra? Smooth, beleza? Face. E aqui eu vou dar um Ctrl 0 e aqui eu vou dar um, deixa eu ver aqui, Cycles. Agora F12. Agora eu estou renderizando de verdade, tá vendo? Pronto. Honesto, tá, 41 minutos. Putz, uma aula gigante, cara. Mas beleza, vocês pegaram assim um modelo, né? Pra mim passou como se fosse coisa de 5 minutos. Mas vocês entenderam assim, basicamente, né? Você tem um knobzinho de corrente, tensão, talvez, outra coisa, eu não sei bem para máquina de solda simples assim. Você tem um positivo e negativo. Você pode salvar essa imagem, você vem aqui, ó, Image. Depois que ela for renderizada, né? Ela não está renderizada ainda. Tá, que ela tá em 97, ó. Aí renderizou. Você aperta F11 para você voltar lá, F12 não, F12 você
acaba renderizando ela de novo, F11. Você vem em Image, Save, e aí você salva onde você quiser. E aí, beleza, depois disso você vem aqui, ó, você consegue pegar outro ângulo, esse ângulo, por exemplo, esse aqui, ó. Ctrl Alt 0, F12, e aí você renderiza de acordo, né, com o ângulo que você quiser. Esse ângulo aqui ficou melhorzinho. Você vê que os cantos tá muito vivo ainda, sabe? Dá pra você deixar isso aqui realista. Isso aqui é aulas mais pra frente, que eu consigo ensinar como deixar isso realista, essas cores não ficar tão chapadas, adicionar texturas no material. Mas para básico, para você apresentar isso, tá legal, tá? Mas beleza, essa aula fica por aqui. Cara, eu queria fazer uns vídeos mais curtos, mas é aquilo lá. Pra mim passou bem rápido esse negócio, não achei que ia demorar tanto. Mas é, vocês entenderam os comandinhos básicos, como pinta, como... É legal você fazer isso. Se você quiser criar alguma ferramenta, coisas mais simples do que isso, colocar seu logo em alguma marca, em algum projeto, produto, mandar pro cara da gráfica, você consegue fazer isso no Blender bem tranquilo. Coisas desse nível você também consegue fazer numa folha de papel, né? Mas aqui você consegue adicionar cores, essas coisas, beleza? Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tá aí alguns comandinhos básicos para vocês entenderem como é que funciona o Blender. Valeu!